enquanto elas ungem você, nós vamos estar adorando ao Senhor. Amém? Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Eu conheço o seu cansaço, eu conheço a sua dor. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Aleluia. Diga pro seu irmão nessa noite: ei, Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Não existe impossível para o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Ele não depende do cenário, ei. Ele não precisa que o cenário esteja favorável para Ele fazer na minha e na tua vida. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus do impossível. Às vezes a gente está tão acostumado a ouvir essa palavra que Deus é o Deus do impossível, que a gente não dá muito ênfase, muita credibilidade, porque está tão acostumado a ouvir. Ei, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida, ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela causa que para você hoje é impossível, acredite, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode reverter esse cenário, Ele pode reverter a tua história. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, né? E vamos orar pela nossa lindona missionária Lu, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai. Te agradecer por cada um dos teus filhos que aqui estão.
Te agradecer pelo cuidado do Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a vida de cada um, Pai. Quero te agradecer pelo Senhor ter trazido cada um nessa noite. Pelos dizimistas, pelos ofertantes que ofertaram nesse lugar, Pai. Que assim como a tua palavra diz, que haja abundância na vida dos teus filhos. Que o Senhor multiplique, Senhor, cada semente, Pai. Aleluia. Pode alguém ter entregado aqui nessa noite a oferta da viúva. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor conhece como ficou a casa, o celeiro. O Senhor conhece tudo. Mas nós conhecemos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Um Deus que multiplica, Pai. Oh, Espírito Santo, abençoa teus filhos nessa noite. No nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela vida da missionária Lu, Pai. Da tua filha, Pai, que é escolhida, separada, ungida pelo Senhor, a qual nós reconhecemos a unção que há sobre a vida dela, Pai. Reconhecemos, Senhor, que ao abrir da boca dela, não será ela falando, mas será o Espírito Santo do Senhor falando com cada um de nós nessa noite. Fica à vontade, Espírito Santo. Estamos aqui sedentos, com o coração aberto, querendo ouvir a tua voz nessa noite. É isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, paz seja convosco, amém? Tá todo mundo bem? Oh glória, sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui em mais um domingo na presença do Senhor e é sempre motivo de muita alegria estarmos aqui, né? Reunidos para juntos rendermos graças ao Senhor, para juntos darmos início à semana, né? A nossa semana na presença do Senhor. E o segredo, meu irmão e minha irmã, para termos vitória é a própria presença do Senhor. É ela que dá vitória a mim e a você. Porque onde a presença do Senhor está, ali há alegria. Pode até ter algum probleminha, porque Jesus mesmo nos disse que nesse mundo a gente ia ter aflição. Mas na presença nós temos bom ânimo para vencer qualquer adversidade, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia, Ele está neste lugar e Ele é comigo e é com você. E é com muita alegria, né? Mais uma vez eu digo que nós estamos aqui, né? Viemos aí de dias intensos de inauguração aí do novo templo, né? Estamos aí de posse de vitória. E estamos aqui, né? Para vivermos num novo templo, mais um novo tempo de Deus para as nossas vidas. E como eu gosto sempre de dizer, todas as vezes que Deus determina e cumpre um novo tempo dele para mim e para a sua vida, com esse ano novo, esse novo tempo também vem grandes responsabilidades. Deus é o mesmo do Antigo, do Novo Testamento, e Ele é e para sempre será. Então Ele não muda e a palavra dele também não sofre nenhum tipo de variação para agradar a mim e a você. A palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. E é a palavra do Senhor que dá a direção, que é a voz do próprio Deus para a minha e para a sua vida. E Deus tem direções. E junto com esse novo templo que se iniciou, como eu havia falado antes, temos grandes responsabilidades. E chegou um tempo também de nos posicionarmos para decidirmos, para declararmos quem nós somos verdadeiramente. Se estamos servindo a Deus ou se não estamos servindo a Ele. E nessa noite que o Senhor preparou, nesse dia que o Senhor preparou, vamos ver o que Ele tem para minha e para a sua vida. Aleluia. Ele tem caminhos de vida para mim e para você. Aleluia. Lá no livro, nós vamos dar uma passeada aí pelo livro de Deuteronômio. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós. Esse livro, né, Deuteronômio, ele é escrito por Moisés e ele nos lembra, mais uma vez, a
respeito da bondade e do amor e da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Todas as vezes que Deus nos dá uma palavra de exortação, Ele está declarando o amor dEle para a minha e para com a sua vida. Todas as vezes que Ele nos dá uma direção, e muitas vezes Ele precisa usar palavras mais fortes, Ele está declarando que ama a mim e a você. E isso é motivo de alegria. Aleluia. Então, no livro de Deuteronômio, Moisés, Deus através de Moisés, e ao longo de vários capítulos desse livro, Deus vem advertindo o povo com relação à desobediência e às suas consequências. Porque tudo que eu e você fazemos, existe uma consequência. Tudo que eu e você fazemos são sementes. E não são sementes jogadas ao vento. São sementes que vão ter frutos. E muitas vezes esses frutos são azedos. Por causa de quê? Por causa da nossa desobediência. O que vai definir o sabor do fruto, se ele é bom, se ele serve ou se ele não serve, são as sementes que nós plantamos. A nossa obediência e a nossa desobediência. Então, ao longo desse livro de Deuteronômio, ele nos traz, as bênçãos e as maldições e as consequências da desobediência do povo, E toda ação, para toda ação existe uma reação. E existe uma reação para o nosso pecado e a nossa desobediência, Então Deus libertou os israelitas nessa ocasião do Egito e deu a eles uma linda oportunidade de viver livres e felizes na terra prometida. E para nós, Ele também nos deu essa oportunidade da gente viver feliz e livre, como Ele quer que eu e você vivamos, amém? E Ele estava tirando o povo do Egito e estava indo rumo à terra prometida. Só que para o povo, receber essa vida que Ele estava propondo ao povo, que logo nós vamos ler e confirmar através da própria palavra, o povo precisava fazer algo. Assim como eu e você nos dias de hoje precisamos. Nós precisamos nos posicionar e declarar através da nossa boca e através do nosso modo de viver a quem nós servimos. E Deus, que não é bobo nem nada, estava cansado da desobediência do povo. Deus tinha aberto o mar vermelho, Deus tinha enviado a sombra nos dias de calor, Deus tinha enviado o aquecer nos dias de frio, e mesmo assim o povo ainda tinha escolhido trilhar um caminho de desobediência. Será que eu e você não temos nos assemelhado a esse povo de antigamente? Que Deus faz de tudo para nos livrar, para nos abençoar, para nos proteger, para nos guiar, e mesmo assim, através das nossas más escolhas, através do nosso mau caminho, a gente sempre decide um caminho contrário ao que Deus tem para nós. Então, lá em Deuteronômio 30, e eu gostaria que as meninas colocassem aí para nós acompanharmos. Aleluia, glórias a Deus. Deuteronômio 30. Esse ventilador parece que vai me atrapalhar um pouquinho. Aleluia, glórias a Deus. Deuteronômio capítulo 30. A partir do versículo 15, amém? Eu vou dar uma viradinha aqui, que a letra aqui é melhor. Então Deus, através da vida de Moisés, estava falando ao povo de uma vez por todas. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não se cansa, nem fica enfadado. Mas Deus também não é bobo. Ele fala com o povo, mas quando Ele vê que o povo não quer nada com Ele, Ele também Ele precisa como é que eu posso dizer? Ele precisa fazer com que o povo abra os olhos, Como diz a minha mãe,
abra os olhos e limpe a vista, para que enxergue aquilo que o Senhor tem. Então chegou um tempo em que Deus vinha fazendo de tudo pelo povo, mas ainda assim o povo estava demonstrando através do seu modo de vida que não queria nada com Deus. Estava de brincadeira com Deus, estava tentando fazer Deus de bobo, mas Deus não é bobo. Aleluia. Então ele diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra ao qual passas a possuir. O povo já tinha andado bastante e estava prestes a chegar na terra prometida. Próximo. Porém, olha só, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Aleluia. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que o Senhor nos direciona, Pai, para uma mensagem, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor tem o melhor para nós. E eu te peço nessa noite que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que o Senhor venha nos ajudando a identificar através da tua palavra a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Pai, nessa noite nós não queremos estar semelhante àquele povo ingrato, Senhor, que o Senhor fazia tanto, que o Senhor abençoava, que o Senhor ajudava, e com o comportamento e as atitudes, as pessoas demonstravam que não estavam nem aí para o teu plano maravilhoso para a vida delas, ó Pai. Nós não queremos, Senhor, nos assemelhar a essas pessoas. Vem falando aos nossos corações nessa noite, para que a gente venha compreender o que tu queres para nós, ó Pai. Que nenhuma perturbação de mente, ó Pai, que nada do que a gente venha ter deixado em casa venha nos desconcentrar, venha tirar, Senhor, o nosso foco daquilo que é importante para nós nessa noite, que é a tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. É isso que nós queremos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então Deus estava falando através de Moisés que o povo, precisava fazer uma escolha. E assim como nós, desde que nascemos, na verdade nós não escolhemos nascer, mas desde que nós nascemos, nós precisamos fazer escolhas. Um bebê, por exemplo, como eu já até citei em outras oportunidades, um bebê, por exemplo, quando ele chora com fome, ele está decidindo, ele está fazendo uma escolha de se alimentar para sobreviver. Todo bebê, quando chora, ele está incomodado com alguma coisa, é ou não é?
Todas as vezes que um bebê chora, a mãe, por conhecer, por estar perto, pelo relacionamento que ela tem com o filho, ela sabe muitas vezes, e na maioria delas, sabe identificar perfeitamente se o choro é de fome, se é a fralda que está suja, se é alguma dor, se é algum desconforto, se é birra. Os pais sabem identificar. E todas as vezes que um pai, que um bebê chora, ele está manifestando que ele está querendo escolher alguma coisa. E desde que nós nascemos, a nossa vida é feita de escolhas. A todo instante, nós precisamos escolher, fazer escolhas. E muitas das escolhas que nós fazemos definem o nosso futuro. A Bíblia diz, e em outras palavras, os ditados populares diz também que o futuro a Deus pertence. E é verdade, o futuro a Deus pertence. Mas também o que define o meu e o seu futuro são as escolhas que nós fazemos hoje. Você sabia que muitas das vezes o que os seus netos, a vida dos seus netos também depende de muitas vezes das escolhas que você faz hoje? Então, muito cuidado ao fazer escolhas, porque elas podem definir o seu futuro. Elas podem definir se ele vai ser bom ou se ele não vai ser tão bom. Porque tudo que eu e você fazemos, praticamos, são sementes. E elas trazem a conta, muitas vezes, das coisas que a gente escolhe. Então, Deus estava falando ali para o povo, de uma vez por todas, né? Colocando diante do povo dois caminhos. Um caminho de vida e um caminho de morte. E ele ainda num tom de bondade, ele ainda diz assim: escolhe a vida, eis que coloco diante de ti dois caminhos. Um da bênção, um caminho de vida e um caminho de morte. Escolhe a vida. E Deus que não muda, Ele está aqui nessa noite, cobrando de mim e de você posicionamentos, escolhas que vão definir o meu e o seu futuro enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Eu e você, como filhos de Deus, não podemos nos comportar como se não fôssemos filhos dele. Certa vez os apóstolos foram identificados como parecidos com Jesus. E eu e você precisamos ter uma vida de quem se parece com Jesus. Como você não é do povo dele? Você fala como o povo dele, você anda como o povo dele, e é assim que eu e você precisamos nos portar. O mundo precisa ver a quem eu e você servimos. E é através do que a gente fala, é através do que a gente pratica, é através da minha e da sua vida, que nós vamos dizer a quem nós servimos. E se eu fosse perguntar aqui para vocês, que caminho vocês iam escolher? A morte ou a vida? Obviamente que todos, em uma única e linda voz, ia dizer que escolhe a vida. É óbvio que a gente vai escolher a vida. Mas muitas vezes nós, né, dizemos que escolhemos a vida, mas levamos uma vida sem perceber. A gente tem escolhido uma vida que nos leva, que na verdade são caminhos de morte. E não é o caminho de morte que Deus tem para mim, para você. Então, muitas vezes a ansiedade de ter uma vida melhor, de dar o melhor para os nossos filhos, a ansiedade de ser feliz a todo custo, de realizar os sonhos, muitas vezes tem levado muitos de nós a trilhar caminhos que até parecem de vida, mas são caminhos de morte, são caminhos de destruição para a minha e para a tua vida. Então é necessário, desde já, nos posicionarmos e mostrarmos para que nós viemos a esse mundo. O povo estava prestes a entrar na terra prometida. E Moisés estava tendo uma conversa séria com o povo. Estava o que a gente chamava, quando eu era líder dos jovens, de papo reto. Moisés estava tendo um papo reto com o povo.
né, sobre o que aconteceria se o povo escolhesse o caminho de morte e sobre o que aconteceria se eles escolhessem o caminho de vida. E estava cobrando, de certa forma, um posicionamento do povo, né? E Deus, hoje em dia, Ele continua colocando diante de mim e de você um caminho de vida e um caminho de morte. E está nos dizendo, mais uma vez, com todo o amor, com todo o carinho que Ele tem por nós, escolhe a vida, filho. E esse foi o apelo de Moisés para o povo daquela época, dizendo, escolham a vida, né? E o tempo inteiro, como eu falei, a gente está tomando decisões, né? O tempo inteiro, depois que a gente nasce, a gente está tomando decisão. E são essas decisões que colocam o futuro da gente nas nossas mãos. São as escolhas que nós fazemos. E desde a criação do mundo, Deus tem nos dado o que a gente costuma chamar de livre arbítrio, que são as escolhas que nós fazemos. Ele nos deixou livres para que a gente venha escolher os caminhos pelos quais nós vamos percorrer. E muitas vezes a gente quando fala nesse caminho de vida, de caminho de morte, não estamos falando necessariamente de uma morte física, mas de uma morte espiritual, que é muito pior do que uma morte física. Então, Deus está a nos alertar no dia de hoje, que muitas vezes a gente pode estar vivo, mas levando uma vida de morto. Que a gente pode estar até achando que está acertando, mas está errando. E precisamos pedir discernimento e sabedoria a Deus para que venha limpar os nossos olhos, para que a gente venha alcançar aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida, né? E a Bíblia, ela está carregada de bons exemplos de pessoas que precisaram tomar posição, que precisaram tomar escolhas, né? Fazer escolhas para viver o sobrenatural de Deus, né? Eu sempre gosto de falar do exemplo de Abraão, né? Que tomou a decisão, depois de ouvir a voz de Deus, mandando que ele saísse da parentela dele, né? Deus, ele não mostrou o local, não mandou ele ligar GPS, não deu um mapa, Deus só deu a palavra. E aquela palavra foi suficiente para que Abraão viesse a obedecê-lo. Deus não precisou fazer muita coisa, Deus só falou. E Abraão ouviu e obedeceu. E fez a escolha que mudou a minha e a sua história. A escolha que ele fez naquele tempo estava preparando o caminho para que hoje eu e você pudéssemos conhecer Jesus. Você sabia disso? Foi de suma importância que Abraão tivesse tomado essa atitude, tomado essa direção. Outra pessoa que eu costumo dar, sempre ele como exemplo, é José. José, ele fez uma escolha maravilhosa, que foi a de não se amargurar por causa do que os irmãos dele tinham feito. Ele podia usar aquilo para cultivar um ódio no coração, mas o que foi que José fez? José usou aquilo que tinha acontecido com ele e pegou aquilo e aquilo impulsionou para ele viver o sobrenatural de Deus. Outro momento também da vida de José foi quando ele estava ali com a mulher de Potifar na frente dele, se oferecendo para ele. José era um rapaz jovem, assim como nós temos o nosso irmão Daniel aqui. Ele era jovem, mas ele sabia que ele era um representante de Deus na terra. Ele sabia que ele tinha que fazer a diferença. E tendo aquela mulher lá oferecida para ele, o que foi que ele fez? Ele fez uma das escolhas que mudou o destino dele. O destino dele foi mudado através daquelas escolhas que ele precisou fazer. E essa foi uma das mais importantes. Ele podia ter usado a desculpa de que a carne é fraca. Ele podia ter usado a desculpa de que ele era muito jovem, estava com os hormônios à flor da pele. A mulher se ofereceu para mim. Ele podia ter usado
várias desculpas que para nós, numa visão humana, era fácil de entender. É mesmo, é muito jovem, é mesmo, é muito imaturo, mas ele não se deu a esse luxo. O que foi que ele fez? Ele fugiu, mesmo levando o nome de frouxo, de covarde. Isso é um frouxo. Mas ele não se importou com a opinião do homem. Ele estava se importando com a opinião de Deus. E eu e você temos nos importado com o quê? Com a opinião do vizinho, com a opinião da menina bonita da escola. Quem é que tem influenciado as minhas e as tuas escolhas? O Senhor não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E essa decisão, essa escolha de José, que José teve de fugir da aparência do mal, ele fugiu da aparência. E muitas vezes nós fugimos, mas é para cima da aparência do mal. Precisamos negar a nossa carne. E foi assim que José fez. Ele mostrou a quem ele estava representando na terra, que era Deus. Ele não podia fazer diferente. Assim como nos dias de hoje, eu e você também não podemos fazer diferente. E hoje em dia parece que a gente está perdendo, né, a nossa capacidade de identificar os caminhos de morte. Os caminhos que levam a mim e a você. Por isso que tantas pessoas caminham bem, caminham até bem, mas não vigiam. Aí de vez em quando a gente tem notícias de pessoas que estavam tão bem na fé e de repente não estão mais. Porque não vigiam, não se posicionam e não pega o manual de conduta e fé, que é a palavra de Deus, e não pega isso como base, como alicerce. Outro exemplo também muito conhecido é Davi. Todo mundo conhece. Davi é conhecido no mundo inteiro, o rei Davi, né? Era o homem segundo o coração de Deus. Era um homem fiel a Deus, um homem temente, usado por Deus, né? Foi o rei que Deus escolheu para liderar o seu povo. Mas Davi também, certa vez, chega num alpendre. E lá tem uma moça linda, Batseba, tomando banho. Mulher bonita. E Davi está lá no alpendre. De repente, ele se inclina no seu alpendre e olha. Olha o caminho de vida e de morte. Ele podia ter escolhido, não posso. Mas não tem ninguém vendo, olha, mas Deus está me vendo. E ele olhou, gostou do que viu e fez a sua escolha. Era um homem segundo o coração de Deus? Era. Mas não vigiou. Qual é o alpendre que eu e você temos nos inclinado? Qual é o alpendre que eu e você temos dado uma bisbilhotadazinha? E ali, Davi, um homem segundo o coração de Deus, trilhou um caminho que não foi caminho, a princípio, de caminho de vida. Ele fez a escolha dele e ele precisou arcar com as consequências da desobediência. Se ele era um homem segundo o coração de Deus, então ele sabia o que era certo e o que era errado. Assim como muitas vezes eu e você sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a gente faz o quê? A gente escolhe viver as nossas próprias vontades. A gente escolhe viver os nossos próprios desejos, os nossos próprios conceitos. E a Bíblia nos diz, não se apoie no seu próprio entendimento. E o tempo inteiro a gente se inclina a fazer o que a gente quer fazer. O que a gente está com vontade de fazer. E com Davi não foi diferente. Ele era um ser humano como a gente. E ele fez a escolha e precisou pagar pelo que ele tinha feito. Mas Deus mudou
o destino dele. Outra pessoa também que precisou fazer as escolhas foi Maria, a mãe de Jesus. Ela podia ter dito não, não podia? Porque Deus não chegou lá através do Espírito Santo e já foi logo botando o menino na barriga dela. Não foi assim. Ele primeiro conversou com ela. Ele primeiro falou do plano. Ela podia ter dito, eu não quero. Mas ela preferiu, ela escolheu fazer parte do plano de Deus. Ela escolheu levar no ventre dela, olha, um adolescente, jovem, nunca tinha estado com homem, mas ela escolheu viver o plano maravilhoso do Senhor. Se ela não quisesse, poderia ter outra? Poderia. Mas ela escolheu fazer parte do plano do Senhor. E Jesus nasceu. Jesus também poderia ter se recusado naquela cruz, mas disse sim, por amor a mim e a você. Se todos eles puderam fazer suas escolhas, e a gente viu aí que tiveram escolhas que levaram à vida e escolhas que levaram à morte. Eu e você sabemos, conhecemos a palavra. Talvez não conhecemos a Bíblia toda, mas você sabe o suficiente para fazer a escolha certa. Você sabe o suficiente para saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Por que que nós insistimos tanto em escolher sempre as coisas mais difíceis? Escolher sempre o caminho que não agrada a Deus. O Senhor está nos colocando num novo tempo, mas Ele quer que eu e você nos posicione. E a gente declare para que foi que a gente veio a esse mundo, né? E Ele, assim como aquele povo da época, o povo vivia numa bolha de proteção. Era, se o povo mandava comida, era o maná do céu. O povo não queria mais comer só maná, queria carne. Nós queremos carne. Deus ia lá e mandava a carne. A roupa crescia no corpo do povo. E ainda assim o povo reclamava. Será que eu e você não estamos assim, insatisfeitos com tudo que Deus tem feito? Será que a gente não vive assim, como esse povo, reclamando de tudo? Deus mandou a pizza. Mas bem que podia ser uma lasanha, não era? Podia ser um churrasco. Sempre reclamando, Deus abençoando, Deus protegendo. E Deus queria que o povo por si só tivesse preparado diante de tudo que eles já tinham visto, preparado para fazer suas próprias escolhas, porque eles já sabiam quem era Deus, eles já sabiam o poder de Deus, eles já sabiam a bondade de Deus, assim como eu e você também já sabemos. Por que que a gente dá tanto passo em falso, sabendo o Deus poderoso a qual nós servimos, o Deus que cuida de nós? E Deus estava querendo, assim como quer comigo e com você hoje, nos tirar dessa bolha. Não para a gente andar com as nossas próprias pernas, porque a palavra diz que sem Ele nada nós podemos fazer, mas para que a gente faça a diferença na terra, para que a gente mostre o Evangelho através das nossas próprias atitudes, através do nosso modo de viver, através da nossa própria vida. Muitas vezes o Evangelho que o seu vizinho lê é através da sua vida. E aí, que tipo de vizinho sou eu e é você? Que tipo de vizinho somos nós? E o Senhor está dizendo, né? Assim como aquele povo viu tudo que eu fiz, vocês também sabem o que eu fiz, o que eu faço, o meu poder. Precisamos ter essa maturidade de entender e nos posicionar. E quando eu e você nos posicionamos, agradando a Deus, a gente está escolhendo o caminho de vida que Deus continua tendo para mim e para você. Ele não mudou. E eu e você temos essa responsabilidade de
escolher esse caminho de vida, de fazer a diferença na terra, né? Lá nós muitas vezes somos questionados. A gente sempre vê, fulano, o caminho que fulano trilha só prejudica ele mesmo, não prejudica, as minhas escolhas só prejudicam a mim mesmo. Isso é uma grande mentira que o mundo tem feito eu e você acreditar. Se você tem uma família, as suas escolhas vão afetar a sua família. Se você tem filhos, as suas escolhas vão afetar os seus filhos. E eu sou mais ousada a dizer, vão afetar até os filhos dos seus filhos. Em outras palavras, os seus netos. As escolhas que eu e você fazemos hoje vão ecoar por toda a eternidade. E aí, o que é que você quer que ecoe ao seu respeito? Vida ou morte? Aleluia, o Senhor está aqui. Deus libertou o povo do Egito da escravidão para que eles pudessem ser livres, viver livres e felizes na terra prometida. E é isso que Ele quer, que Ele continua querendo. Mas, como é, missionária Lu? Talvez vocês estejam perguntando, como é, missionária Lu, que eu posso escolher o caminho de vida? A própria palavra, quando colocou diante do povo ali, Ele disse que tem 3 coisas que eu e você podemos fazer para declararmos, para vivermos esse caminho de vida que Deus tem para mim e para você. Lá em Deuteronômio, eu queria que as meninas colocassem 19 e em seguida o 20. Vamos ler novamente. 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje. Que coisa louca, né? Moisés pegar e dizer ao povo, tomo os céus e a terra como testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, ou seja, para que viva bem você e toda a sua descendência. Quem vai vir através de você? Quem é que veio através de mim? Da missionária Lu? Meu filho Pedro. Mas os filhos deles também vai ter o meu DNA. Então a minha influência das escolhas que eu fiz que afetaram Pedro, vai afetar eles também, porque Pedro é a minha continuação. Outro dia eu ministrei a respeito da família, até na jornada, e fala lá, se eu não me engano, no Salmo 127, que fala que os filhos são como troncos de oliveira. E eu lembro que até falei que o tronco da oliveira é uma das plantas que mais sobrevivem ao tempo. Todas as vezes que ela vai ficando mais velha, se eu não me engano é assim, o tronco dela vai se alargando e as folhas vão secando, mas dali cria uma nova planta. Inclusive, diz que lá no jardim, onde era o Getsemane, ainda tem oliveiras daquela época, porque elas vão se renovando. E os filhos da gente é a continuação da gente. A gente vai se renovando através da vida dele, Tuco, da vida deles, Tuco. Lelê, por exemplo, as escolhas que você está fazendo hoje vai afetar Lelê de uma maneira que lá na frente ela vai ser a tua continuação. Só resta saber de mim e de você que tipo de continuação eu e você queremos para os nossos filhos. Quer que ele continue o que você faz? Quer que ele continue o projeto que você começou? Então comece a fazer diferença na vida dos seus filhos. Se mentia, não minta mais, porque ele vai aprender a mentir com você. Se você costuma ler a Bíblia junto com os seus filhos, aguarde que ele vai fazer as mesmas coisas com os filhos deles. Aleluia! E ele diz aí no 20, olha, volta no 19, só para eu encerrar o versículo. A maldição, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua semente, para que vivas tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos.
O segredo está aí no versículo 20. Coloca aí. A primeira dica: amando ao Senhor teu Deus. A primeira dica: amar ao Senhor teu Deus. A segunda é dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Como é que eu vou trilhar caminhos de vida? Amando ao Senhor, dando ouvido ao que Ele tem para mim e me achegando, me apegando, vivendo grudado com o Senhor. Não tem erro, Tuco. Ame ao Senhor. Não tem erro, Tuco. Dê ouvido ao que Ele fala ao teu respeito, o que Ele fala a respeito da tua família, a direção que Ele te dá, e se apegue a Ele. Quer ter sucesso na sua família, na sua casa, nos seus projetos, nos seus negócios? Ame ao Senhor, dê ouvido à sua voz e se apegue a Ele. Aleluia! E te achegando, que é a mesma coisa de se apegar a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais. Ei, o segredo para um cumprimento de promessa é amar ao Senhor, dar ouvidos ao que Ele diz e se achegar cada vez a Ele. Esse é o segredo. Quer cumprimento de promessa, mas quer levar uma vida duvidosa, na frente de todos é um bom cristão, na frente de todos é espiritual, mas e quando ninguém está vendo? Desde a criação do mundo, se tem uma coisa que Deus trabalha, e foi dito aqui no momento de generosidade, é com intenção de coração. Jesus estava ali na frente do gasofilácio, observando como eram levadas as ofertas. Todo mundo chegava e fazia questão, rebolava o mói de dinheiro assim, pá, jogava, mas era sobra. E o único ali que podia avaliar era Jesus. Mas aquela velhinha, viuvinha, e naquele tempo viúva era alguém que sofria muito, porque se não tivesse filhos ela era condenada pela sociedade. Ela precisava ter um filho que cuidasse dela. Se não tivesse, sofria. E aquelas moedinhas era tudo que ela tinha. Só quem podia saber disso era Jesus. E Ele trabalha com intenção de coração. A primeira coisa que eu devo fazer é o quê? Digam para mim. Amar ao Senhor. A primeira coisa que eu quero, que quem trilha, quem quer viver o caminho de bênção, de vida, porque a gente viu aí que Ele é a vida, Deus é a vida. Então, se eu quero um caminho de vida, eu tenho que fazer o que Ele faz. Eu preciso amá-lo. Eu preciso temer ao Senhor. Mas temer não é ter medo. Temer é um profundo respeito e admiração que eu preciso ter por Deus. Então eu preciso escolher amar a Deus. Eu preciso escolher amar a Deus. E o amor é a principal qualidade de Deus. Como diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que diz? O que é que o apóstolo João diz? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é a principal qualidade de Deus. A principal qualidade de Deus é o amor. Então, foi por isso, né, que Ele, de uma vez por todas, deu essa orientação. Foi por amor. E a base desse relacionamento com Deus precisa ser o amor também. Mas não aquele amor que obedece por medo, mas o amor que obedece por amor também. Existe uma diferença.
Então, o amor que Deus sente por nós é semelhante ao Pai. O Pai, mesmo sendo ruim, não dá coisas ruins para os filhos. Imagine Deus, que é amor. Então, o primeiro ponto aí, para a gente trilhar o caminho de vida, é escolher amar a Deus. Escolher. O segundo que eu falei foi dar ouvidos, ou seja, ouvir a voz de Deus, a voz dele. E no idioma em que a Bíblia foi escrita, né? A palavra escutar, ela tem o mesmo significado de obedecer. Então, quando eu escuto, eu dou ouvido àquilo, e se eu dou ouvido àquilo, eu obedeço. Então, dar ouvidos, fulaninho é muito desobediente. Não dá ouvido ao que eu digo, ou seja, não obedece. Não é assim que os pais falam? Fulaninho é muito, não escuta o que eu digo. Eu já disse tantas vezes, Alan, que tu não fizesse isso, mas não dá ouvido. É um exemplo que eu sei que você é um filho obediente. E eu tenho certeza, eu falo tanto e esse menino não dá ouvido. Ou seja, não obedece. Não é assim que os pais fazem? Do mesmo jeito. Deus quer que eu e você dê ouvidos ao som da voz dele. Ele quer que a gente aprenda, através do amor, a obedecer. Porque eu e você sabemos que tudo que ele quer, mesmo que não agrade a você, é o melhor para você. Mesmo que você não esteja preparado, mas é o melhor para você. Mesmo que você não queira, é o melhor para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aprenda a dar ouvidos, a obedecer, a escutar a voz do Senhor. Lá em Mateus 4, versículo 4, diz assim. Mateus 4. Mateus 4. Aleluia. Diz assim. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não estava dizendo, não é para você se alimentar, que o alimento não era importante, mas ele estava dizendo que ouvir a voz de Deus, o que sai da boca de Deus é mais importante do que todo o resto da sua vida. Alimentar é importante, comer a gente precisa comer para se manter de pé, mas o que sai da boca de Deus é mais importante para que eu e você tenha vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Ele não estava dizendo, vocês precisam emagrecer, coma menos. Não era sobre isso. É sobre ouvir, dar ouvido, obedecer a voz dele, que é mais importante para eu e você ser bem sucedido na terra. Aleluia. A terceira coisa que a própria palavra nos orientou aí, a primeira delas foi: ame ao Senhor. O segundo, escute a voz do Senhor. Escolha amar e escolha escutar. E a terceira é: escolha se apegar a Ele. Aleluia. Escolha se apegar a Ele. E se apegar a Jesus não é um caminho fácil. Você vai ter que renunciar às suas vontades. Você vai ter que negar o seu próprio eu, pegar a sua cruz e seguir Ele. E isso requer muito esforço. E muitas vezes, por dar ocasião à carne, a gente usa isso como justificativa e se afasta dos caminhos do Senhor. O Senhor ama você. Ele vai te ajudar a vencer todas as barreiras, todas as dificuldades. E Ele nos diz, que como é que a gente pode se apegar a Ele? Como é que a gente pode estar sempre perto de Deus? Gostaria que as meninas colocassem aí no Salmo 16, versículo 8. Vamos ver?
Aleluia. Salmo 16. Olha aí. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Como é que eu vou me apegar ao Senhor? É colocando o Senhor sempre diante de todas as decisões que eu e você vamos tomar. É tendo o Senhor como a sua principal escolha de vida. É dando ouvido ao que Ele diz. Porque tudo que Ele diz é bom. Tudo que Ele diz é maravilhoso. Tudo que Ele diz leva eu e você a ter vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Quando eu estou próximo a Deus, eu boto Ele sempre diante de mim, com a minha mão direita. É a mesma coisa de eu pegar assim. Vem cá, Micael. Levanta. É assim. Me dê a mão, tá com medo? Se eu vier para cá, Jesus vem comigo. Se eu vou para lá, Jesus vai comigo. Bora, Jesus, se anima, Jesus, que eu estou confiando em Ti. Se eu me ajoelho, Jesus está lá comigo. Se eu me levanto, Jesus está lá também. Se eu vou me casar, Jesus está lá comigo também. E se Jesus está comigo, eu não vacilarei. Esse é o segredo. Está sempre apegado. Não é no dia bom somente não, é continuamente. Você sabe o que isso significa? É todos os dias da minha e da sua vida. Quer ter um caminho de vida? Quer não vacilar? Segura na mão de Jesus e não larga por nada nesse mundo. Esse é o segredo de vida bem-sucedida, de sucesso. Quer ser bem-sucedida, minha jovem? É a primeira vez que eu lhe vejo. Não sei se você já veio aqui. O segredo é papo reto. Não tem outro. É segurar na mão de Jesus e não largar Ele por nada. Por nada. Não vou mentir. Vai vir aflições. Justamente para fazer você largar a mão dele. Mas não larga por nada. Segura. Segura, porque todos os teus sonhos vai ser realizado. Fica apegada a Ele, obedece, imita a Ele. Alguns vão dizer que é difícil, mas não é não, porque Ele com amor já colocou aí, sabe quem? O Espírito Santo. Ele vai te dar direção, Ele vai te auxiliar. Quando tiver com medo, você vai confiar e assim você vai ser bem-sucedida. E aquilo que você tanto almeja, que só tu pediu para Ele, quando a tua vida estiver bem alinhada, Ele vai realizar. Alinha, confia, dá esse voto de confiança. Dá esse voto de confiança, que você não vai ser decepcionada. Você não vai se decepcionar. A Bíblia diz que quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, tudo que eu peço, tudo que você pedir, Ele vai fazer. Por quê? Já está alinhado com a vontade dEle, então é sucesso. O segredo de ter sua oração respondida é ficar no centro da vontade de Deus, segurando na mão de Jesus, não largando por nada. Não largue por nada a mão de Jesus. Não largue por nada a mão de Jesus. Não largue por nada a mão de Jesus. Lembra das promessas, elas vão se cumprir, mas não larga por nada. E isso não é barganha não, viu? É o Senhor dizendo, eu tenho o melhor para você. Eu vou cumprir, porque Ele é fiel. Não larga por nada, não larga por nada a mão do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem, ei, não vai mais acontecer. Ei, é tempo perdido, não vai mais acontecer. Mas Deus é o Deus que era, que é e para sempre será. Segura, confiando nele. Confia nele com todas as tuas forças, que além de honrar, Deus vai te surpreender. Ele vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha. Mas precisa estar no centro da vontade dele. Não é fácil. Não vai ser
Mas não tem coisa melhor do que todos os dias você se colocar à disposição dele. Você se colocar à disposição de viver o sobrenatural. É você de repente abrir os armários e não ter nada. É de repente você olhar o Pix e tá R$0. Mas saber que a provisão e a providência em algum momento vai chegar. Que ele vai cuidar de você. Que ele vai trazer os recursos necessários. Ei, Deus não despede ninguém de mão vazia. Confie nele. Confie nele. Se apegue a ele. Se apegue a ele. E eu encerro essa palavra aí. No livro de Efésios. Capítulo 5, a partir do 14. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, para encerrar essa noite. Diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha o 15. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como os sensatos. Em algumas versões chama até de tolo, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando as oportunidades com sabedoria. Por isso que Paulo estava dizendo: desperta tu que dormes. Lembra que no início eu disse que tinha pessoas que parecia que estavam levando caminho de vida, mas na verdade era caminho de morte? E o Senhor está dizendo: é noite de despertar. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Bota no 14. Aleluia. Desperta, ó tu que dormes. Versículo 14. Aleluia. Ele está neste lugar. Aleluia, desperta, ó tu que dormes. Versículo 14. Aleluia, desperta, ó tu que dormes. Não se assemelhe aos tolos, aos insensatos, ó. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. É tempo de alçar caminhos de vida. Levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Você vai refletir a luz de Cristo. 15 novamente. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como os insensatos, mas como os sábios. Caminhos de vida, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade com sabedoria, com as mãos, segurando a mão de Jesus, colocando sempre Ele na frente de todas as suas decisões. Colocando sempre Ele na frente de todas as suas decisões. Vou no mercado, peraí, mas eu estou... Deus, será que esse é o melhor momento? É um exemplo que eu estou dando. Melhor momento para ir no mercado... Se ele testificar no seu coração, dizendo para você não ir, não vá. Aí como é nas situações reais da vida, é através da palavra dele. Deus não vai chegar e vai dizer com a voz, aquela voz de filme, né? Quando Deus fala, é aquela voz. Não, ele vai falar através da palavra dele. O que eu e você precisamos fazer. Eu dei o exemplo do supermercado, mas tem uma série de coisas que eu e você muitas vezes esquecemos de pedir a opinião dele. E a gente faz com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade, com o nosso próprio querer e acaba quebrando a cara. Ah, eu já quebrei minha cara. Esses meus cabelos brancos aqui, a maioria deles é de tanto quebrar a cara, porque eu não ouvi os conselhos dos meus pais. Deus fala através dos conselhos dos pais, viu, jovens? Mas os conselhos de sabedoria. Deus fala através da palavra. E Deus usa alguém para falar. Esteja atento.
Às vezes Deus fala, como está falando hoje. É tempo de trilhar caminhos de vida, segurando na mão de Jesus, amando a Deus e eu dando ouvido. E eu vi aqui que quando diz dar ouvido, escutar, na tradução bíblica, é obedecer. Está pronto, preparado para obedecer a voz do Senhor? Aleluia. Está pronto e preparado? Fique de pé. Aleluia, glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa experiência dessa noite de hoje, Pai. Muito obrigada. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a fazer com que essa preciosa semente venha a germinar dentro do nosso coração, Senhor, para que a gente venha a aprender a cada dia mais te amar, escolher todos os dias te amar, escolher todos os dias a ouvir a tua voz e escolher todos os dias se apegar a ti, Senhor, para que a gente tenha essa vida, porque o Senhor é a própria vida e caminhos de vida é o que o Senhor tem para nós. Pai, nós não queremos, Senhor, nos assemelhar àquele povo desobediente que estava lá no deserto e permaneceram, muitos não conseguiram alcançar por causa da infidelidade e da desobediência. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos pelas bênçãos, pela proteção. Nós somos gratos pelos livramentos, ó Deus. Nós somos gratos pela provisão, pelo alimento. Nós somos gratos, ó Deus, por ter o Senhor sempre conosco. Nós te pedimos que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor continue abrindo os nossos olhos e ampliando a nossa visão, para que todos os dias a gente venha a usufruir e a gente venha aproveitar cada oportunidade de estar na tua presença, cada oportunidade de aprender mais de ti, que a gente possa encher o nosso coração com a tua palavra e não apartar ela da nossa boca, Senhor, nenhum segundo. Que a gente possa pegar a tua palavra e usar ela nos momentos de alegria, mas também nos momentos de aflição. E que ela possa trazer refrigério, Senhor, e aumentar cada vez mais a nossa fé, ó Pai. A tua palavra nos diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que a gente possa, Senhor, todos os dias, Espírito Santo, ter cada vez mais sede de ti, Pai. Porque nós sabemos que o que o Senhor fez nas nossas vidas, ninguém mais seria capaz de fazer. Nós rendemos graças a ti, Senhor, porque não existe outro Deus. Obrigado pela tua benevolência, pela tua misericórdia, que todos os dias nos alcança. É isso que nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz, você pode aplaudir o Senhor? Ele está aqui. Não larga a mão de Jesus por nada. Aleluia, Ele tem o melhor para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, que palavra. Deixa ela tirar o material daqui, né? Alguém ajuda ela aqui, por favor. Tô brincando, senhor. Queridos, que palavra renovadora, né? Que palavra edificante, né? Assim, Deus faz assim, irmãos. Ele te traz a este lugar para você ouvir direcionamento, posicionamento e ensinamento, para que assim a gente possa ter uma vida plena no Senhor. Amém? Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga, se prepare para viver a plenitude de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado ao nosso coração e ter manifestado a tua graça, a tua misericórdia mais uma vez. Te pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza em paz, em segurança para nossas casas, Senhor. Que a tua presença lá esteja também, Senhor. Que a tua paz, que a tua provisão, que o teu direcionamento esteja lá também, Senhor. Fica conosco, permaneça conosco, hoje e amanhã para todo sempre. Amém? Estenda suas mãos e receba da parte do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneça conosco hoje, amanhã e para todos sempre. Só a igreja que nele crê diz amém, amém. Queridos, passa ali no espaço convivência, lá tem um lanche incrível, amém. Abençoa a obra, abençoa essa pessoa que está do seu lado. Tem um misto quente te esperando lá, um cafezinho ungido,